Você poderia me falar um pouco sobre você? Sim, meu nome é Joel Azevedo Soares, sou estudante de administração, estou cursando o 5º semestre. Antes disso, eu tenho uma formação de técnico de hidráulica e técnico de contabilidade. E a minha especialização na técnico de hidráulica seria na área de saneamento. Ok, você poderia comentar um pouco sobre os preconceitos contra a filosofia no ramo do senso comum, ditadores e articulistas do governo? O problema do senso comum é que o pessoal não estuda para chegar no senso comum. Eles confundem senso comum com lugar comum. Lugar comum é uma coisa normal, quando você faz sem pensar, sem planejar. Seria uma espécie de bagunça organizada e autorizada. Na ditadura, como eu disse, eu estudei numa escola, eu sou do período da ditadura militar, e não se estudava filosofia, porque a filosofia é uma arte de se pensar. E se você pensa, você existe. Se você existe, você quer ter uma reação. Então, se você reage, você questiona. E na época do governo militar não era interessante que se tivesse isso daí. Isso é uma das razões que foi abolida do ensino acadêmico a matéria de filosofia. Os ditadores não gostavam de que você fosse questionar. Era uma política que não se podia questionar, não podia se pensar, entendeu? Essa era a política da ditadura militar. E os articulistas do governo, o pessoal confunde articulação com que hoje, na verdade, se faz lobby. Os lobistas do governo, eles fazem sempre benefício próprio a ele e a alguém. A articulação nada mais é do que um senso, um estudo e procurar você chegar num lugar comum. Num senso comum, perdão. Chegar num senso comum realmente, mas um senso comum estudado, planejado. Isso é uma articulação. Você chegar que pessoas que tenham ideias diferentes consigam pensar num mesmo objetivo, que seria esse o senso comum. Em relação ao seu trabalho, você poderia fazer uma ligação entre ele e a filosofia? O meu pessoal, hoje eu tenho que gerir pessoas, né? Então eu tenho um pessoal que fica sob meu comando, e eu preciso pensar muito, né, na gestão de como vai ser programado um serviço, como vai ser programado o dia a dia e até a semana. Por vezes eu tenho vontade de chamar a atenção de certos funcionários de uma forma até às vezes irracional. Porém, assim, a filosofia ensina que a gente tem que pensar e planejar. Eu posso até chamar a atenção do funcionário determinado hoje, porém amanhã eu vou precisar dele. Então, e ele pode estar magoado comigo e com a empresa e acabar prejudicando o bom andamento do serviço. Então a gente adota uma das técnicas da filosofia, que é pensar, planejar e saber o momento certo de poder convencer e mostrar àquela pessoa de que, se ela tivesse feito pelo outro caminho, a condição de trabalho dela poderia ter rendido mais e todos sairiam ganhando. Certo. Você poderia me fazer uma tese do que você considera como a importância da filosofia? Assim, a gente acaba se tornando repetitivo. A filosofia é importante desde o princípio que você não confunda ela com demagogia. A filosofia você tem que planejar, você tem que fazer, pensar com sabedoria e amor ao próximo. E a demagogia, como eu disse, é uma coisa que o pessoal faz assim em benefício próprio. E às vezes é aquilo que você quer escutar, não é aquilo que você pensa. Entendeu? Isso é muito comum em época de campanha de eleição. Nós, por sinal, estamos chegando agora. Os vereadores falam coisas que eles não têm nem poder para isso. O vereador, eles têm poderes para indicar, mas quem tem o poder para fazer é o executivo. E eu vejo muitos vereadores aqui, principalmente na nossa cidade, que promete fazer ponte, promete pôr orelhão, promete pôr postes. Isso não é da alçada deles, né? Isso não é. Então, assim, isso é pura demagogia quando você faz isso. Isso não é filosofia, eles não fazem planejamento de governo. Então, Indaiatuba precisaria, no caso que é a nossa cidade,
ter realmente pessoas mais capacitadas e que têm estudos fundamentados na filosofia para poder fazer um planejamento correto para a nossa cidade. Bom, Gelson, obrigada pela entrevista, pela sua participação. Obrigado, espero ter colaborado com a sua nota.